Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses. Aliás, deixa eu fazer aqui um elogio público. Eu amei essa foto aqui. A anterior também ficou linda, o slide anterior que foi enviado aí. E esse aí também, os que fizeram aí, o pessoal da comunicação, ficou excelente. Muito lindo, gostei demais. Eu pedi para o pessoal, passei para eles, falei, olha, eu vou pregar sobre tal texto domingo. E eles fizeram os slides, foi perfeito, de acordo com aquilo que eu gostaria de falar hoje à noite, tá bom? Obrigado pela sensibilidade do Espírito Santo no coração de vocês, ao fazerem todas as coisas bem feitas, sempre bem feitas para a igreja, tá bom? Está aí o tema da mensagem de hoje à noite, você pode anotar se você quiser, sem olhar para trás, e o texto está em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e o 14. Se você abriu, beleza? Se você quiser ler aqui, também sem problema nenhum, tá bom? Ok? Posso ler o texto? Amém? Bom, eu queria só ouvir o amém de vocês. Diz assim o texto: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma coisa diferente? Olha aqui para mim, por favor. Vamos ler o texto junto? Todos nós juntos? Porque esse texto também é um texto profético. Então vamos olhar para o projetor aqui. Você que está em casa, está recebendo na tela da sua TV ou do seu celular o texto aí também. Vamos ler todos juntos ali o que está dizendo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, o texto nós estamos fazendo aqui apenas uma síntese, de todo o texto, apenas 2 versículos, mas apenas esses 2 versículos que o apóstolo Paulo está falando aqui, está dizendo, esses apenas 2 versículos, já é um contexto total, integral, para que nós pudéssemos formular aqui várias mensagens para esse ano, para a nossa vida, principalmente para o ano de 2021. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em apenas 2 versículos, se nós entendermos que a palavra de Deus diz o seguinte, que a palavra do Senhor, ela é o quê? Viva e é o quê? Vamos lá? Ela é o quê? Viva e eficaz. Se a palavra do Senhor é viva e eficaz, e a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então automaticamente essa palavra ela é o quê? Viva em nosso coração. Como que essa palavra se torna viva no meu coração? De que maneira? Quando eu tomo posse dessa palavra, quando eu falo, eu creio no poder dessa palavra, eu confio, eu acredito que essa palavra é para a minha vida. Querido, nós temos 2 maneiras de olhar um texto da palavra do Senhor. Nós apenas lemos um texto, beleza, temos um conhecimento da palavra do Senhor, ou nós lemos um texto e pegamos aquele texto e nós tomamos posse do texto. Falamos amém, glória a Deus, esse é um texto, Deus está falando comigo, Deus está ministrando ao meu coração através do Espírito Santo, eu tomo posse dessa palavra, eu creio nessa revelação, porque senão nós não temos sentido, nós lemos a palavra do Senhor. Se lemos apenas a palavra como algo histórico, então nós estamos lendo alguma coisa que aconteceu, que foi, que existiu, que Paulo falou, que os discípulos viveram, que o Antigo Testamento. Agora, se eu entendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, então não é só um texto, não é só um versículo. Quando a palavra de Deus diz assim, por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que você acredita nesse texto? Legal, maravilhoso, bonito, interessante esse texto. Agora, quando eu trago isso para uma vida prática, quando eu creio que ele está falando assim, olha, creia no Senhor Jesus. Primeiro quem? Quem? Eu.
Creio, crer. Eu preciso crer, confiar, crer no seu poder, crer no seu milagre, crer no seu ato, naquilo que Ele fez. Quando eu crer nisso aí, e crer que essa é uma promessa que vai abranger, não apenas a mim, mas que toda a minha casa, ela vai ser o quê? Alcançada. Por que a minha casa não é alcançada? Porque nem eu, muitas vezes, tenho a capacidade de crer no poder que a palavra tem para fazer em minha vida. Quando eu não tomo posse do poder da palavra em mim, ela não produz resultado em quem está ao meu redor. Quando eu tomo posse, eu creio que essa é uma palavra rema, de poder sobre a minha vida. Então essa palavra vai alcançar também a minha prole, a minha família, os meus descendentes. Então quando você ler um texto, quando falar que foi ministrado um texto para você, você tem que agarrar, você tem que abrir a mão, abrir o coração, falar, hoje é para mim. Essa palavra é para a minha vida, eu creio nisso, eu confio nisso. Isso vai ser profético, essa palavra vai ser uma direção para o meu andar, para o meu caminhar, para a minha casa, minha vida, minha família, em tudo aquilo que eu colocar a mão. Então creia, confie, porque aqui nós temos também uma palavra profética. E sobre essa palavra eu quero ministrar para você, para que você entenda a importância de nós andarmos nesse ano, dirigido, guiado por algo novo em nossa vida. É interessante, querido, que eu tenho visto uma coisa que talvez você também pode ver. O ano iniciou, hoje é dia 10 de janeiro, estamos na segunda semana, estamos em uma nova década, inauguramos uma nova década do século 21, estamos num novo tempo, já passou-se 10 dias do ano, o ano é novo, no entanto, algumas pessoas ainda estão vivendo com a mentalidade de um ano velho. Sabe, nós temos um grande perigo, de começar a viver a vida nos referindo sempre aos passados. As pessoas não conseguem superar o que ficou no ano passado, o que ficou para trás, o que houve no ano passado. Querido, o passado é sempre um lugar de referência, é um lugar de nós olharmos, pegarmos, analisarmos cada coisa importante para nós, que nos ensinou a crescer, que nos ajuda a nos desenvolver, tomarmos isso como uma alavanca, para que nós possamos nos levantar e viver o novo, daqui para frente. Nós estamos então no novo ano, temos que ter uma mentalidade o quê? Nova em nossa vida. Talvez você fale, pastor, é uma bobagem, é apenas uma mudança de calendário. Não é, querido. Deus entendia e compreendia a importância de dividirmos um antes e um depois. Enviou Jesus para consagrar o Novo Testamento, para dividir a história, para marcar uma nova era, um novo tempo, uma mudança de calendário. Há 2000 anos atrás, inaugurou um antes e um depois. Não é apenas uma mudança de calendário. Aquilo que havia ficado no passado é super importante para nós. No entanto, a Bíblia descreve aquilo como o antigo, o velho, o que passou, o Antigo Testamento. Tomamos como referência a palavra de Deus, ela é importante para nós, mas a direção nova para um tempo novo é o quê? O Novo Testamento, porque ele é o novo, é o período da graça. É o período onde nós nos apropriamos das coisas novas. Por isso que Deus falou que é o Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Novo Testamento, um novo calendário, uma nova mentalidade, um novo pensamento, um novo jeito de viver. Nós vivemos no período da graça, do Novo Testamento, e não no período da lei. A Bíblia fala nos judeus que não receberam Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que ele está falando é o seguinte: olha, eu vim inaugurar um novo tempo para o meu povo, mas o meu povo não se submeteu, não quis. Eles quiseram ficar vivendo no tempo do velho. Por isso que eles ainda batem a cabeça no muro, lá no muro das lamentações. Por isso que eles acreditam que Moisés é o grande profeta. Por isso que o que guia eles é o Pentateuco, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e eles não tomam o tempo do Novo Testamento como o tempo da graça, o tempo do novo. Por isso que eles não creem que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, e eles vivem no tempo da lei. Então nós temos que ter uma mentalidade, não é apenas uma mudança de calendário, é algo novo para a nossa vida. Eu tenho encontrado várias pessoas nesses dias que não conseguem se desfazer do velho. Elas não conseguem projetar o novo. Elas estão ainda focadas no ano. Elas só falam da pandemia. O 2020 está aí,
Oi. Regula o som aí, por favor. Aí. Oi, 1, 2, som, testando. Baixa um pouquinho agora aqui. 1, 2, beleza, fechou. Tá bom o som aí, querido? Vamos lá, vamos pregar fogo de novo. Não sei onde que eu estava, me perdi. Ajuda aí. Estão na pandemia, ano passado. Então as pessoas estão justificando ainda, esse ano, algumas coisas que aconteceram por causa da pandemia. Escuta, eu não estou negando que houve, que tem uma pandemia, eu não estou negando nada disso. Eu estou falando o seguinte, que se você não sair do ano passado, você continua vivendo como se estivesse no ano passado. Você precisa entender que o ano também inaugura novas oportunidades, um novo tempo, uma nova era, novas chances para a nossa vida. Então nós não podemos ficar só falando do que houve no ano passado. Fala das coisas boas. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz o seguinte: eu quero trazer à memória, vamos lá? Eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Então ele está falando o seguinte: olhe para trás, busque em sua memória, procure deixar vivo em sua memória aquilo que faz com que você tenha esperança. Em paralelo, nós poderíamos acrescentar no versículo seguinte, olha só. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer o seguinte: eu quero excluir da minha memória tudo aquilo que leva embora as minhas esperanças. Olha só o que ele está falando, o escritor de Lamentações, Jeremias. Ele está falando o seguinte, olha só a importância. Ele está falando, irmãos, eu quero subir, eu quero trazer, eu quero lembrar, eu quero deixar vivo em minha cabeça todas as coisas que eu vivi, mas que me remetem a coisas que me dão esperança para frente. Não coisas que levam embora as minhas esperanças, coisas que me limitam, coisas que me tiram a capacidade, a possibilidade, o poder de viver algo novo. Então ele está falando, eu quero trazer à memória, lembrar, deixar vivo aqui, tudo aquilo que me traz esperança. Paralelo, nós podemos dizer assim também, olha, exclua da sua mente tudo aquilo que leva embora as suas esperanças. Tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que não é interessante, tudo aquilo que não traz benefícios para a sua vida. Às vezes eu estou em determinados lugares, agora nós viajamos, e as pessoas ainda começam a falar do passado. Escuta, eu falei para minha esposa na volta, eu falei, amor, é o seguinte, eu não aguento mais em determinados lugares, onde as pessoas todas as vezes me remetem ao passado, e começam a falar, lamentar, dizer e falar sobre o passado. Eu não vivo mais no passado, eu não aguento mais voltar para o passado, fazer um esforço para avançar, e ter que voltar no passado, porque algumas pessoas não querem sair do passado. Então elas vivem lá. Quando você conversa com ela, você está vivendo no futuro, no presente e no futuro, mas elas não querem estar ali. Então elas querem ir para o passado. Então elas te levam para onde elas estão. Elas te levam para onde elas estão, que é uma vida do passado. Então elas lembram tudo ao passado. Lembra aquela vez? Lembra aquele tempo? Ah, lá sim era bom, como era gostoso, naquela época, naquele dia, naquele tempo. Aquele tempo sim era bom, naquele jeito, naquela forma, daquele estilo, naquele tempo. Eu não estou falando que você não pode trazer à memória essas coisas, eu estou falando que você tem que se libertar, porque todas as vezes que nós não conseguimos fazer isso, nós não nos damos ao luxo de viver coisas novas para a nossa vida. Nós não temos a capacidade de trazer algo novo para nós, de erguer a cabeça, de permitir que Deus nos revele coisas novas, de permitir que Deus nos mostre coisas novas que Ele quer fazer. E com o apóstolo Paulo nós começamos a entender determinadas coisas que são cruciais e importantes para a nossa vida, que faz com que a gente saia de um momento, de um lugar onde nós estamos vivendo e comecemos a viver coisas novas. Sabe, querido, tem pessoas que têm o prazer de viver no passado, na lembrança do que passou, se recusam a sair de um lugar de ferimentos. A pessoa fala assim, porque 10 anos atrás eu fazia aquilo na igreja, eu cantava, eu ministrava, eu orava, eu lia, eu pregava, mas lá aconteceu um problema, eu me feri, machuquei, nunca mais. Eu estava aconselhando uma pessoa esse dia, eu falei, filho, ei, cara, se dê uma nova oportunidade. Passou, feriu, machucou, saiu, cai fora, cara, esquece, meu irmão. Se dê uma nova oportunidade de viver de novo. Tem pessoas que casam dessa maneira. A pessoa fala assim, olha, eu casei, quebrei a cara, me feri, me machuquei, não quero mais casar, casamento não é bom.
A pessoa fala assim, Deus me livre do casamento. Você não pode tomar uma experiência ruim como regra de base. Para algo que vai acontecer. Fala, aconteceu, foi ruim? Supera. Dá uma nova oportunidade a si de novo. Fala, eu vou viver algo novo. Uma nova oportunidade. Estava falando, não é porque todo homem, ou porque alguns homens não prestam, que todos não prestam. Não é porque algumas mulheres não são boas, que todos não são. Não é porque algumas igrejas pisam na bola, que todas as igrejas são assim. Não é porque você se feriu lá atrás, que você vai se permitir ficar com as feridas. Cura as feridas, mostra cicatrizes para todo mundo. Fala, aqui tem uma cicatriz, que um dia aconteceu uma ferida, Deus curou, restaurou, e hoje eu estou ativo de novo. É uma mentalidade. Todas as vezes que a gente chega perto de algumas pessoas, elas erguem a casa e falam, eu vou te mostrar as minhas feridas, o porquê que eu não quero, o porquê que eu não quero mais fazer, porquê que eu não quero me envolver, porquê que eu não quero ir, porquê que eu não quero fazer parte, porque eu me feri. Ei, cura as feridas, revela a cicatriz, fala, lá tinha uma ferida, no entanto ele curou, lá tinha um problema, no entanto ele sarou, lá eu me magoei, mas ele também secou minhas lágrimas. Isso é o quê? Revelar aquilo que Deus pode fazer em nós. Todos nós temos feridas, já tivemos, e talvez teremos aqui para frente ainda. Todos nós somos marcados, o nosso futuro é marcado por tantas coisas. Todos nós já tivemos um problema ou outro, um BO aqui, uma dificuldade ali, já quebramos a cara, já quebramos o dente, já batemos a cabeça, já fazemos tantas coisas, e se nós ficarmos focados naquilo que a gente fez, a gente não avança, a gente não cresce. Como disse uma vez o pastor, estava numa igreja, não sei se eu contei aqui, eu vou contar de novo. Se eu contei, vocês falam, pastor, você está repetindo. O cara foi pregar na igreja, convidou um amigo, nossa, o cara é amigão, foi pregar. Naquela noite ele pregou, ministrou, falou, declarou. E ele falou de uma raça que se chama advogado. Ele falou, essa raça não presta, pensa uma raça desgraçada, esse advogado, não existe um advogado. E naquela noite, o meu amigo, o pastor, tinha feito possível, de tudo, para levar um casal no culto. E eles eram advogados. E quando eles ouviram aquilo, nunca mais eles apareceram, porque ele tomou como base, talvez uma experiência ruim, para classificar os advogados como todo mundo não presta. E ele perdeu 2 amigos, e 2 pessoas que talvez poderiam ter, pegou algo ruim, vai querer jogar todo mundo no joio, vai falar que todos, claro que não, nunca. Eu conheço tantas pessoas que são queridas, tem gente problemática em todo lado, eu já falei, tem gente boa aqui, tem gente ruim ali, tem gente de todo jeito, tem joio, tem trigo, tem gente que se parece que é, mas não é. Mas nós não podemos tomar uma experiência ruim, e tomar como regra de base, falar, todo mundo é desse jeito, todo mundo, não podemos fazer isso. Nós devemos nos permitir acreditar e confiar que tem muitas coisas que são diferentes. Sabe, querido, é tão importante você andar para frente, sem olhar para trás, muitas vezes, que eu estava voltando de viagem ontem, e aqui caiu muito bem, e na palavra eu tinha escrito assim, olha só, é tão importante olhar para frente, que o carro tem pelo menos 6 marchas para frente e apenas uma para trás, para você andar o básico, o necessário. E todas as vezes que eu dou ré, eu tenho que prestar atenção muito mais para onde eu vou, porque senão eu bato o carro. É por isso que um carro tem 6 marchas para frente e uma para trás, para você acelerar em rumo ao destino, para você acelerar em rumo às coisas que você quer para frente, porque é lá na frente que está o que você quer, é lá na frente que está o que você sonha, e não lá atrás. O retrovisor, como está aqui, é apenas uma base de você olhar para se orientar, para alguém que está andando mais rápido que você e quer passar na tua frente, então você deixa ele passar, ou apenas para dar um ré. Por isso que o para-brisa é tão grande, o retrovisor é tão pequeno. Tem pessoas que substituíram isso, olham mais para trás do que para frente, e o para-brisa é tão lindo, tão maravilhoso, tem um mundo de oportunidade na tua frente para você olhar, e no entanto tem pessoas que olham para trás, estão olhando para trás. Tem pessoas que às vezes falam, pastor, tu não conhece a história dessa igreja. Querido, se está falando da história ruim, não precisa falar, fala da história boa. Eu não quero saber da história ruim de ninguém, a menos que você quer compartilhar a título de conhecimento, de sarar alguma coisa, mas se não, não precisa falar. Fala, você não conhece a história dessa igreja, você não sabe da vida dessa pessoa. Fala, nem preciso saber, eu não quero saber, não tem importância, eu quero saber do teu futuro, destino, daqui para frente, do que você pode se tornar, quem você pode ser. Eu não preciso saber da história de ninguém para trás, eu não quero saber da história de dificuldade, porque Deus é capaz de mudar toda a história. Ele falou assim, eis que faço nova todas as coisas. Diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. E se tudo se fez novo, por que eu tenho que ficar olhando para a história do passado dos outros? Então foca no que está para frente,
Talvez você fala para trás, fala, pastor, que qual problema tem de vez em quando, dá uma olhadinha para trás. Escuta em Gênesis capítulo 19. Lá tem a história de Ló, sua família e Sodoma e Gomorra. Deus falou para Ló e para sua família: eu vou destruir Sodoma. Peguem tudo que vocês têm, sua família, filhos, e saiam de Sodoma e Gomorra. Mas ele não falou apenas isso, ele falou: saiam de Sodoma e Gomorra e não olhem para trás. Recomendação, palavra, obediência. Deus falou para Ló, sua esposa, a família, os filhos, falou: saiam de Sodoma, não olhem para trás. Quando eles estavam saindo, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló não suportou, não aguentou e virou para trás. E quando ela virou para trás, imediatamente ela vira então uma estátua de sal e ela fica no mesmo lugar onde está. Ló e os filhos nem tiveram como olhar para trás para ver como a esposa estava. E sabe, tem muita gente assim que parece uma estátua. Que Deus fala para eles assim: olha para frente, as oportunidades, as coisas boas, o destino, os propósitos estão na frente. E a pessoa, no entanto, quer olhar o quê? Ficar olhando para trás. E por isso que tem algumas pessoas que parecem estátua. Escuta, você já sentou com alguém que todas as vezes que você senta com ele conta a mesma história? Quem aqui já sentou com alguém, o cara já contou 30 vezes a mesma história, e você fala: meu, de novo eu tenho que suportar isso. Eu conheço. Às vezes eu falo para a pessoa: irmão, você já contou isso, você já falou isso aí. Eu já sei. Ah, pastor, é que eu queria falar de novo. Por que que ele não tem nova? Porque ele só tem coisas velhas para falar. Essa pessoa não se permite a falar algo novo. Obrigado, Nick. Valeu, queridão. Essa pessoa não se permite criar, desenvolver, conhecer, viver uma história nova. Então todas as vezes que você senta com ela, ela conta tudo de novo. Tudo de novo. Fala: vou te contar uma história que aconteceu comigo. Tudo de novo. Você fala: não é possível que eu tenha que aguentar toda essa ladainha de novo. Esse lamento, esse murmúrio. Por quê? Porque ela não tem coisas novas. Ela não se abre a viver uma coisa nova. É interessante, tem uma história legal que eu gosto. Vou passar para você. A história se diz: queime os navios. E diz assim que Hernando Cortés, há 4 séculos atrás, aportou no país dos astecas. E ele então disse aos seus soldados assim: todo homem medroso, volte para o navio e volte para Cuba. Entre para o navio e volte para Cuba. É interessante a declaração que ele fez. Ele olhou para os seus soldados e falou assim: olha, todo homem medroso, entre no navio e volte imediatamente para Cuba. Como a declaração que Hernando Cortés havia feito era muito forte, todos os soldados que estavam com ele se recusaram a entrar no navio e ficaram com ele, embora que fosse um número reduzido. Quando todos ficaram com Hernando Cortés, ele pegou então e tacou fogo em todos os seus navios e reduziu eles a cinza, eliminando assim a possibilidade daqueles soldados deles poderem voltar para Cuba. Eles só tinham então 2 opções: ou eles conquistam o México, ou então eles morrem na guerra. Como eles eram pouco, se vestiram de autoridade, de hombridade, e foram para a guerra, e eles conquistaram o México. Quando Hernando Cortés havia queimado os seus navios, então eles sabiam que eles não tinham possibilidade de voltar atrás, mas eles não tinham condições de voltar atrás. Então, querido, olha só, presta atenção, olha para mim aqui, por favor. Se você quiser avançar e conquistar, queime os seus navios. Queime a possibilidade de você voltar para trás. Sabe o que acontece com alguns casais hoje em dia? Eles casam e eles deixam uma segunda opção à vista. Eles casam na primeira crise conjugal, no primeiro problema do casamento. Ao invés de eles encararem o problema, solucionarem o problema, enfrentarem aquilo e resolverem aquela situação, um deles então pega uma mochilinha de roupa e corre para a casa da mãe e a casa do pai. Quando eles fazem isso, eles estão eliminando a possibilidade de vencer a crise, de vencer o problema, de vencer aquela dificuldade que eles estão enfrentando. Quando um casal vem se aconselhar comigo e fala: vai casar, eu falo: filho, não esqueça de colocar em prática o que a palavra do Senhor diz. Por isso deixará o homem e unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Queime o barco,
elimine a possibilidade de voltar para casa. Tem gente assim na primeira crise no casamento, no matrimônio, pega uma bolsinha e fala: eu vou para casa da mamãe, eu vou para casa do papai, liga para o papai, liga para a mamãe, eu vou para casa da mamãe, eu vou. E daí quando ele chega lá, a mamãe e o papai falam: filho lindo, papai, fica aqui comigo, fica aqui, fica aqui. Ei, querido, queime os navios. Queimar os navios é eliminar a possibilidade de retorno, de voltar para casa. Há um ano atrás eu falei para vocês aqui, querido, fiz com vocês uma aliança e nós queimamos os navios. Nós queimamos a possibilidade de retornar. Viemos para cá sem nada, só o carro, eu e o carro, mais nada. Quando cheguei no apartamento, Klaus naquela noite falou: irmão, dorme aqui que você não tem nada lá, nem água e nem luz, não tem nada, era só eu e um colchão. Falei: então hoje eu durmo aqui, mas amanhã eu vou para lá, porque eu queimei os navios, e amanhã eu vou para lá. E eu fui no outro dia, comecei a limpar a casa, coloquei o colchão na sala. Falei: bom, é aqui que eu estou, eu tenho um notebook, uma bíblia e um colchão, é o suficiente para passar uns dias aqui. Depois comprei uma coisa ou outra, e assim eu fiquei 4 meses vivendo lá. Mas eu queimei os navios. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Porque tem gente que não para de se lembrar, fala: ah, pastor, era desse jeito, era daquele jeito. Ei, querido, vamos despertar para um tempo novo. Vamos levantar a cabeça. Vamos queimar os navios, vamos lembrar das coisas boas. No entanto, vamos lembrar que é lá na frente o destino. As coisas estão lá na frente, é para lá que nós vamos ir. Quando eu olho para o ano passado, eu entendo que o ano foi difícil em alguns aspectos, mas eu falei ano passado aqui no início também, que seria um ano de oportunidades, seria um ano de bênção para muitas pessoas, seria um ano de oportunidade que Deus estava nos dando para fazer tantas outras coisas, de nos aproximarmos de Deus. Era um ano de oportunidades. Eu quero dizer para você que junto às dificuldades, muitas vezes Deus suscita outras coisas que nós não estamos vendo, não estamos percebendo, e Deus quer nos mostrar, nos dar a capacidade e a graça de viver. Às vezes com uma dificuldade vem as oportunidades para a nossa vida. Não sei se vocês conhecem aquela história também do monge da vaca. Quem aqui conhece? Eu vou ler para vocês, eu hoje estou inspirado. Vou ler mais uma história que ela é comprida. Diz assim: o monge e a vaca. Um monge e o seu discípulo seguiam em direção a um mosteiro, onde permaneceriam por um ano. Ao anoitecer, buscaram um lugar para passar a noite. Avistaram uma casinha isolada, simples e rústica, onde morava uma família muito pobre. O monge pediu um quarto para dormirem e seguir viagem na manhã seguinte. O dono da casa, muito solícito, ofereceu um pequeno quarto, mas se desculpou por não ter cama e não ter conforto. Era apenas um chão forrado de palha. O monge então disse que aquilo estava ótimo. Na manhã seguinte foram tomar o café, e na mesa havia apenas um pouco de leite, queijo e um mingau bem ralo. Mais uma vez o dono se desculpou por não ter algo melhor para oferecer ao monge. Então ele respondeu que para eles aquilo era um banquete. Enquanto comiam, o monge perguntou: neste lugar não há sinais de comércio ou de trabalho, de onde vocês tiram o sustento? O dono da casa respondeu: temos apenas uma vaquinha milagrosa, ela nos dá muito leite todos os dias, e com isso conseguimos fazer muitos queijos, coalhada e mingau, e assim nós vamos sobrevivendo. O monge agradeceu a hospitalidade e iniciaram a viagem. De repente, o monge parou, se dirigiu até a vaquinha, soltou a vaca, conduziu ela até um precipício e empurrou a vaca lá para baixo. O discípulo ficou espantado, se revoltou, porque o mestre havia acabado com a única fonte de sustento da família, que os hospedou tão gentilmente. O mestre não disse nada, e seguiram viagem em silêncio até o mosteiro. Um ano depois, o monge e o discípulo deixaram o mosteiro e retornavam à cidade, e percorriam o mesmo caminho de antes. Ao descer a encosta da montanha, a noite se aproximava. Foram em busca da casinha de antes para passar a noite. Ao chegar, o lugar estava diferente. A casa rústica de antes não existia mais, e um lindo casarão em seu lugar despontava na paisagem, e um belo jardim com várias carroças. Chamaram, e o dono da casa os recebeu, o mesmo homem de antes, porém bem nutrido, roupas bonitas, ao invés dos trapos de antes. Feliz, acolheu os monges e ofereceu-lhes um quarto maior, com 2 camas confortáveis, mobiliados. No café da manhã,
Havia suco, frutas, pães, queijos, ovos e várias outras coisas. Enquanto comiam, o monge perguntou ao dono da casa: neste lugar não há sinais de comércio ou de trabalho? De onde vocês tiram todo o seu sustento? O dono da casa então respondeu: ah, monge, um ano atrás ocorreu uma tragédia conosco. A nossa vaquinha leiteira, única fonte de sustento da família, se soltou, caiu no precipício. Ficamos aflitos, fomos obrigados a procurar outras formas de nos manter. Assim aprendemos a plantar, a cultivar diversas frutas, hortaliças, fazer produtos próprios, comercializá-los na cidade. Assim, graças à perda da nossa vaquinha, hoje temos uma vida muito melhor do que antes. Sabe, querido, o lugar é o mesmo, as oportunidades é o mesmo. O que muda é a mentalidade. É a mentalidade. Escuta, para de falar nos problemas. Ah, é um ano difícil para você. Diz que os ricos ficaram mais ricos ainda. Por quê? Porque eles têm uma mentalidade diferente de ver as coisas. Oportunidade, mentalidade, tudo continua igual. Deus é o mesmo, nada mudou. Não é a primeira crise, já passamos por, nós talvez não, mas a humanidade passou por centenas. A minha mãe, quando estava lá no oeste, falou: meu filho, o ano passado foi um ano de extrema seca aqui, foi difícil. Falei: mãe, faz 200 anos que aqui tem seca. Inclusive o dia que nós casamos, eu falei, há 16 anos atrás, foi uma das piores secas que houve aqui. Falei, não obstante, em 1977, foi a pior seca que o Paraná passou. As cataratas lá de Itaipu, elas secaram-se totalmente. Falei: mãe, se prepare que ano que vem pode ser que tenha outra seca, daqui 2 anos vai ter outra seca. Nada é novo, tudo se repete, nada se copia, nada se cria, tudo se copia, nada é novo. Por que agora nós vamos nos vitimizar, falar: eita, que a nossa geração passou pela maior crise dos últimos tempos? Escuta, vamos aprender com o apóstolo Paulo como superar problemas. Ele falou: irmãos, eu não penso que já tenha alcançado, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ele está falando qual é o segredo do sucesso do apóstolo Paulo. Como foi que esse homem se tornou o apóstolo dos gentios? Como que esse homem passou de perseguidor da igreja como o símbolo de um dos maiores homens do cristianismo? De que maneira? Ele falou: eu aprendi o segredo. E é com o apóstolo Paulo que eu aprendi desde o dia que eu me converti a Cristo. Qual que é o segredo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ele falou: as coisas que ficaram, deixa lá, querido. Ficou para trás, deixa lá. Ele falou: eu esqueci. Eu fiz um esforço para esquecer, para deixar para trás as coisas que ficaram. Ei, magoou, se feriu, passou por uma tempestade, ano passado, 10 anos, 30 anos, 50 anos, sei lá quanto tempo. Ei, por que está vivo aqui ainda? Por que você procura manter isso vivo? Por que você faz um esforço para todas as manhãs ficar se lembrando do que de ruim passou? Já ficou para trás. O apóstolo Paulo falou: irmãos, eu estou fazendo um esforço danado para me esquecer das coisas que ficaram lá atrás. E ele falou: além do esforço que eu faço para deixar as coisas de trás, eu vou avançando para onde? Para as que diante de mim estão. Ele falou: irmão, eu estou traçando um caminho. Sabe como que nós superamos o que passou? Projetando um alvo, um objetivo. Estamos falando que esse ano nós temos objetivo, nós temos alvo. Qual que é o objetivo meu como pastor? Cuidar bem da igreja e ganhar almas para Jesus. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu alvo, esse é o meu trabalho, é cuidar da igreja e ganhar pessoas para Cristo. E é o teu propósito, o teu alvo, o teu objetivo, ganhar pessoas para Cristo nesse ano, fazer mais do que nós fizemos no ano passado. Deus vai trazer, vai acrescentar, se a gente tiver esse entendimento. Agora, se eu ficar me lembrando, vivendo, me resmungando, fazendo com que todo mundo viva comigo naquilo que passou, então nós não avançamos, não vamos para frente, não prosseguimos, não vamos andar, nós ficamos parados aqui nesse lugar. Então eu olho esses bancos, eu fico pensando, já falei para vocês ano passado, aqui lá em cima, quem que vai preencher, quem que vai sentar? Sabe, muito antes de eu fazer isso, é você que tem que fazer, você tem que pôr a mão no banco da frente.
Eu fazia isso há muitos anos atrás, colocava a mão sobre o banco da frente, começava a declarar, falava: Pai, em nome de Jesus, nesse banco vai se sentar minha família, minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha casa. Esse banco vai habitar isso, vai encher de pessoas aqui, vão sentar pessoas nesse lugar. Pai, eu declaro, eu profetizo que a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu namorado, meu marido, minha mulher, meu filho, sei lá quem que é da tua família, vai sentar nessa cadeira, vai sentar do meu lado. Não fica apático. Tua palavra tem poder. O apóstolo Tiago disse lá no capítulo 5, que as tuas palavras, ela tem poder de vida. Então começa a profetizar e declarar: o ano vai ser novo, o ano vai ser melhor, o ano vai ser diferente. Todo mundo fica falando: esse vai ser um ano difícil, vai ser um ano problemático, muitas pessoas vão morrer, vai ser um ano terrível. Ei, querido, eu prefiro crer na palavra de Deus, em algo novo, nas oportunidades, nas possibilidades, no novo de Deus, na graça de Deus. A Bíblia chama isso não de pensamento positivo, ela fala que isso é uma atitude de fé. Hebreus capítulo 1, versículo 11 versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que você não vê. Está falando que a fé é crer no sobrenatural, no impossível, mesmo que as circunstâncias estejam mostrando ao contrário. Ele está falando: quem tem fé, vive pela fé, sabe que aquilo é momentâneo, vai passar, Deus vai mudar as circunstâncias. Não tome como base os momentos. Quem vive pela fé tem que agir com fé. A fé é isso, é crer no impossível, é ver tudo difícil e falar: para mim, nos meus olhos é difícil, mas para Deus nada é impossível. A palavra de Deus diz que para Ele não há impossíveis em todas as suas promessas. Você fala assim: é impossível. Impossível para você que não crê na palavra, não confia em Deus, não exercita a fé. Por isso fala que tudo é impossível. Exercite a fé, não é pensamento positivo. É engraçado que o mundo corporativo, as filosofias falam que nós temos que ter pensamento positivo. A Bíblia diz que nós temos que ter fé e começar a declarar. A Bíblia diz: tudo seja feito conforme a sua fé. Vai ser conforme você crê, vai ser conforme você acredita, vai ser conforme você declara, vai ser conforme você confia que será. Então comece a profetizar e declarar. Eu estou olhando para a igreja e declarando, profetizando que nós vamos ter célula esse ano. Eu estou declarando que na igreja vão suscitar novas pessoas para participarem do louvor, para cantar, para ministrar, para estar aqui em cima, para tocar. Estou profetizando, junto com todo mundo que está fazendo, eu estou profetizando. Amanhã vai aparecer, vai surgir, você menos vai perceber, vai ter gente nova, porque eu estou crendo. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, é para pedir para Ele, Ele vai enviar. Se Ele vai enviar hoje, amanhã eu não sei, mas Ele vai enviar, porque é a promessa dEle. Eu estou crendo em casas abertas, para que nós possamos começar a nova célula, e quem sabe você é uma dessas pessoas. Porque às vezes nós não nos permitimos a viver coisas novas. Acontecem coisas no passado e nós nos fechamos. Fala: eu tive experiências ruins, não quero mais. Abra o teu coração. É um ano de cumprimento de promessa, e não de prometer e não cumprir. Tantas pessoas falam assim: esse ano eu vou emagrecer, eu vou fechar a boca, eu vou fazer regime. Começa o ano, é fevereiro, abril, maio, começa dezembro e ela está do mesmo jeito. Por quê? Porque não põe em prática. Ela fala: esse é um ano que eu vou ler a Bíblia, esse é um ano que eu vou orar, esse é um ano que eu vou para a igreja. E chega dezembro e ela olha para trás e fala: eu não fiz nada. Por quê? Nos falta atitude. Esse é um ano de pôr em prática. Esse é um ano de se levantar em fé. Esse é um ano de falar: estou junto. Esse é um ano de se aliançar, falar: pastor, ei pastor, tu não está sozinho, nós estamos juntos. Dou uma mão, vamos andar aliançado, ó, juntos um com o outro, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos fazer mais, juntos nós vamos para frente. Esse é um ano de chegar mais cedo na igreja, é um ano de orar, é um ano de pedir direção do Espírito Santo, é um ano de conquistar, de falar de Jesus, abrir a boca, abrir a casa, é um ano de interceder, é um ano de fazer coisas novas, de sair da mesmice, é um ano de parar de prometer e falar: esse ano é um ano do cumprimento daquilo que eu tenho prometido. Porque muitas vezes Deus olha para nós e fala: ei filho, nem você acredita em você próprio. Quem é que vai acreditar? Quem que vai confiar em você? Todo ano eu olho para você e vejo você prometendo, no entanto não vai. E está falando aí: quem sabe esse é o ano. Esse é o ano de você se levantar em pé e ir para frente. Quem sabe? Quem sabe é o ano que você vai falar assim: na minha casa vai ser diferente. Quem sabe é o ano que você vai falar: minha vida vai ser diferente.
Quem sabe é um ano você falar assim, as minhas atitudes vão ser diferentes, o meu comportamento vai ser diferente, o meu relacionamento com Deus vai ser diferente, não porque o pastor está pedindo, mas porque eu quero, porque eu desejo, porque eu acredito. Esse ano vai ser diferente, é um ano de olhar para frente, deixar de olhar para trás. Aquilo de ruim que passou, supere aquilo. Como que o apóstolo Paulo superou? Ele falou, irmão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, objetivo. O que você quer conquistar? Objetivo? Objetivo? Hoje é dia 10. Daqui 10 dias vamos começar o projetando aqui. Ano passado tinha 70 pessoas. Podemos ter 100 esse ano. Se você acreditar que 12 dias podem ser cruciais para mudar a tua vida, você vai encarar diferente. Não é apenas 12 dias que nós vamos nos reunir para orar um pouquinho. Não é apenas 12 dias que nós viemos aqui porque não temos o que fazer. Não serão apenas 12 dias que nós viemos aqui para dizer assim, ei irmão, você não tem o que fazer em casa, deixa comigo que eu vou tirar o teu sossego. Não é apenas 12 dias que você vai tirar uma refeição por dia. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Serão 12 dias que você vai falar, são 12 dias de jejum, ao qual eu vou tirar o almoço, e no almoço eu vou comer a palavra, eu vou me alimentar, eu vou orar no horário de meio-dia. Serão 12 dias com 12 palavras proféticas sobre a tua vida. Nós estamos organizando as palavras, quem vai ministrar, quem sabe algumas pessoas diferentes. 12 dias que você virá aqui, e você vai receber uma palavra direto na tua alma, e quem sabe você vai ter diferente, vai sair daqui transformado. Quem sabe aqueles que estão em casa e que talvez estão esperando a oportunidade, está aí a oportunidade. Se você crer e confiar, falar, esses são 12 dias que eu serei transformado, irei com o coração aberto para ser ministrado, impactado, você vai ser transformado. Eu disse ano passado aqui, em janeiro, vou repetir de novo, eu disse em janeiro do ano passado, que se aqueles que estavam aqui vivessem de forma íntima, obediente com Deus, fizessem tudo conforme a palavra de Deus, eu negaria a fé se eles chegariam no final do ano e não tivesse acontecido aquilo que eles teriam planejado. E eu vou propor o desafio aqui de novo. Se você esse ano decidir caminhar diferente, colocar Deus como prioridade da tua vida, sabe o que é a prioridade, querido? É não dizer assim, hoje é domingo, eu vou no culto se eu não tiver aniversário, eu vou para o culto se ninguém me convidar, eu vou para o culto se eu não estiver cansado, eu vou para o culto se eu não tiver jogo na TV. É quando você colocar Deus como prioridade, primeiro lugar, coisa mais importante da tua vida. Se você fizer isso esse ano, se você viver de tal forma na obediência, e você chegar final do ano e falar, pastor, não valeu a pena, aí eu renuncio à fé. Davi falou, eu fui moço, hoje eu sou velho, porém eu jamais vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê, querido? Que nós muitas vezes não somos prioridades para Deus, porque Deus não é prioridade para nós. Sabe quando nós nos tornamos prioridades para Deus? Quando nós falamos, Deus, Tu é prioridade para mim. Não há nada mais importante do que o Senhor. Não há nada mais importante. Não é nada mais importante. Havia algumas pessoas lá em Mercedes que falaram, pastor, vai embora segunda-feira, põe outro para pregar em teu lugar. O que custa você colocar em outro? O que custa você pôr a outra? A pessoa fala, querido, para você é só outro, para mim é prioridade e compromisso. É prioridade, é compromisso, é prioridade. Eu sei que tem e pode ter muito melhor. É prioridade. Você não é isso, é prioridade. O que é prioridade não se risca, não se tira, é prioridade, é prioridade. É prioridade e acabou. É prioridade. Prioridade. É tudo. Primeiro lugar, Ele. E as outras coisas. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso vos digo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Ele está falando assim, o 34. Não fique preocupado com o futuro. Não fique preocupado com amanhã. Fique preocupado com nada. Dê prioridade a Deus. Só isso. Só isso. Só isso. Fique preocupado com o futuro. Só isso. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Baixa a luz aqui, por favor, para mim, querido. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Esse é um ano que Deus está e vai chamar vocês para muitas coisas. Esse é um ano diferente. Eu declaro, eu profetizo diferença na tua vida. Eu não quero encerrar esse culto hoje à noite sem desafiar você a olhar para frente. Eu quero desafiar você essa noite a tomar uma atitude, um passo de fé. Nós estamos começando o ano. A igreja não é minha. Hoje eu estou aqui. O futuro só Jesus sabe. A igreja é dele. Mas eu quero desafiar você. A igreja precisa de você. Eu não. A igreja precisa de você. Eu também preciso. Mas a igreja precisa dos teus dons, do teu talento, da tua capacidade, do teu tempo. O reino de Deus precisa de você. As crianças precisam de você. A escolinha precisa de você como professor voluntário. Nós precisamos de você como um líder dessa igreja, um anfitrião na tua casa. Nós precisamos de você sendo parceiro, aliançado, caminhando de mãos dadas. Eu preciso que você diga: estou junto, estamos juntos, vamos andar junto neste ano, vamos andar perto, longe de todo e qualquer problema, por qualquer dificuldade, andar aliançado comigo. Eu quero ter o maior prazer de pegar no teu braço, na tua mão nesse ano e falar: vamos andar junto. Pega quem está do teu lado, vamos andar junto, mais um, vamos dar as mãos, vamos andar junto. Eu preciso que você se levante e fale assim: esse é um ano de decisão, de atitude, de esperança. É um ano de andar junto, de olhar para frente, de focar nas oportunidades, nas possibilidades. Esse é um ano de fazer diferente, de esquecer o que passar para trás ficou, de superar teus traumas, o que perdeu, o que aconteceu, o que feriu, machucou, o que te causou um dano. É um tempo de você abrir as tuas feridas e permitir que Deus cure, e então começar a revelar, mostrar para as pessoas cicatrizes e falar: olha, Ele me curou das feridas que eu tinha. Hoje eu sou um cooperador, um participante do reino. Esse é o tempo, esse é o tempo. Se desvia de pessoas que querem te levar para trás. Fique longe de pessoas que não têm o propósito de ver o reino crescer. Foque, tenha direção, tenha destino. A igreja precisa de você, nós precisamos, o reino precisa de você. Talvez você pense: é tão pequeno, insignificante. Não é. Você é importante, você está aqui. Eu quero, antes de encerrar o culto, eu quero te desafiar hoje à noite a tomar uma decisão, uma atitude, a se permitir a viver algo novo, a se permitir a aceitar o novo na tua vida, um tempo novo, na igreja, um jeito, na tua casa, na tua família, no teu relacionamento com Deus. Oh querido, eu estou profetizando essa palavra ao teu coração, de que esse ano vai ser diferente. Não porque eu estou falando, porque o Espírito Santo está ministrando desde o ano passado essa palavra, dizendo: vai ser diferente. Olhe para frente, deixe de olhar no retrovisor, veja o para-brisa. De vez em quando nós temos que parar no meio da viagem, lavar o para-brisa, tirar o cisco, os passarinhos que fazem cocô, os bichinhos que batem. Nós temos que lavá-lo para que a gente possa enxergar melhor. Acelere, engate a sexta marcha, tire do ré, engate a sexta marcha e acelere. Vai para frente. As pessoas estão passando e você ficando para trás. Acelere esse ano. É um ano de acelerar. É um ano de pisar no acelerador, tirar o pé do freio. Ei, vamos para frente. Eu quero avançar. Não dá para ficar parado. Nós temos que ir. Nós temos que avançar. A igreja tem que crescer. O tempo está passando. Jesus está voltando. As pessoas estão se perdendo. O tempo está terminando. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos acreditar e confiar que o tempo está chegando. A cada dia mais, o tempo está chegando. Vamos olhar para frente. Acelera esse ano. Tira o pé do freio.
desengata a ré, pisa no acelerador, fala vamos andar. Na metade do ano eu motivo você de novo, e no final do ano nós estamos acelerados, e aí nós vamos ver o que Deus vai fazer. Eu quero te motivar enquanto essa música vai tocando, a levantar do teu lugar, a vir aqui na frente e dizer para o Senhor, fala: Deus, esse é um ano da atitude. Tudo que eu prometi nos últimos tempos, eu vou pôr em prática hoje, agora, esse ano. Chega de postergar, chega de adiar, procrastinar, prometer e não cumprir. Eu preciso crer em mim mesmo. Comece agora, comece hoje, se levante agora e venha, toma uma atitude. Eu estou desafiando você, e junto com você eu quero andar, em nome de Jesus. Subindo pra um lugar mais alto, já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa história eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estamos subindo pra um lugar mais alto, e eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa história eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. As nossas vozes. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu
Ei, querido, levante os seus braços, levante as suas mãos ao céu. Você que crê que esse ano vai ser diferente, você que confia, você que tem atitude, você que crê que esse ano será um ano diferente, começa a profetizar sobre esse ano. Começa a abrir a tua boca agora e declarar sobre a tua casa. Usa as tuas palavras proféticas sobre a tua casa. Abre a tua boca sem medo, sem receio, sem vergonha, e começa a declarar sobre a tua casa, tua vida, tua família, sobre o teu lar, teu casamento, sobre os teus sonhos. Começa a dizer o que você quer que aconteça lá. Fala: Senhor, esse ano, Senhor, vai ser um ano de transformação na minha casa, Senhor. Vai ser um ano de mudança, Deus, no meu casamento, papai. Vai ser um ano onde que Jesus vai salvar minha família. Vai ser um ano de milagre no meu lar. Vai ser um ano, papai, onde eu vou me aliançar, caminhar junto, papai, com a tua igreja. É um ano, papai, de cooperação no ministério, no reino, de me dispor, Deus, a ser usado, a ser tratado, curado, limpo pela tua palavra. Fala para o papai o que você quer que ele faça. Abre os teus lábios, profetiza sobre esse ano. Não declare palavras de maldições, declare palavras de vida, de vitória, de portas abertas, de milagre, de poder na tua família. Comece a declarar lá. Fala: Deus, lá na minha casa vai acontecer milagre, lá na minha família vai acontecer milagre, lá o Senhor vai transformar, lá Jesus vai operar, lá o papai vai tomar conta. Começa a ministrar. Abre a tua boca, querido, não fica com receio, declare palavras, porque vai acontecer conforme a tua fé, em nome de Jesus. Oh papai, eu te agradeço, eu te glorifico, papai, pelo teu amor, pela tua palavra, pela presença do Espírito Santo, por esse novo ano, 365 dias de coisas novas, de oportunidade, de bênção, de alegria, de coisas poderosas sobre a tua vida. Eu declaro que a igreja, Pai, será um ano de crescimento, de esperança viva, de coisas novas, que o que é velho passou e um novo tempo chegou. Pai, em nome de Jesus, opera nesse lugar, transforma para a tua glória, glorifica o teu nome, Deus, no meio da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti e te dê a tua paz. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te guarde. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.